Sempre faça mais do que é esperado, mais do que é pedido para você. É muito bom que você seja uma pessoa proativa. E o que significa isso? Significa que você tem que fazer o que é esperado de você e um pouquinho a mais. Se você for assim na sua vida, tudo vai dar muito certo. Na verdade, tudo é foda, né? Porque não tem como a gente saber tudo vai dar, não tem como a gente ser generalista aqui. Mas eu tenho certeza que a sua vida vai melhorar muito quando você começar a ser assim, né? Começar a ser muito mais proativo, ser uma pessoa que ajuda as outras pessoas voluntariamente. Uma pessoa que faz um a mais, você vai se destacar. A maioria das pessoas não fazem nem o que foi pedido a elas, porque elas são preguiçosas, elas acham que estão sendo exploradas por fazer o trabalho que elas foram designadas para fazer. Mas a real é que você se destaca muito se você faz um pouquinho a mais. E o que é esse pouquinho a mais? Eu posso citar vários exemplos aqui. Inclusive, esse canal é um pouquinho a mais. Eu não preciso fazer esse canal, eu já tenho minhas fontes de renda com outros canais, com outros produtos, mas eu sempre quis fazer um canal de melhoria pessoal, contando relatos sobre minhas opiniões sobre diversos assuntos e construir uma comunidade de pessoas que pensa igual a mim. Então, esse canal é o meu pouquinho a mais. Eu já tenho várias coisas para fazer no meu dia, eu já tenho várias contas de Instagram, inclusive de outras pessoas que eu cuido, faço social media, inclusive minhas contas, que eu tenho várias que eu também faço o meu social media, né, que basicamente eu cuido das minhas contas. Eu edito vídeo, eu faço design, eu, sou tipo um faz tudo na empresa que eu trabalho. Eu ajudo o meu amigo no e-commerce dele. Inclusive hoje a gente gravou vários vídeos do produto dele pra postar e também pra ele colocar de capa lá no Mercado Livre, na Shopee, tudo certinho pra aparecer lá e a visibilidade do produto dele ser maior. Então, tipo assim, eu sempre faço esse pouquinho a mais. Eu precisaria ajudar o meu amigo? Não precisaria. Talvez, na verdade não precisaria. Ele vai me pagar, né? Porra, é uma semana que eu vou ficar lá. Ele vai me pagar. Mas olha só, no começo eu ajudei ele porque eu quis, porque eu queria aprender, eu queria ver como é que era. Eu me interessei genuinamente no negócio dele. Ele começou a ter um e-commerce, ele começou a empreender. E eu acho isso muito top. Eu quero estar perto de pessoas assim. Ele já era meu amigo antes, tá? Antes, ele trabalhava numa empresa qualquer, CLTzão. E teve a oportunidade com um primo dele de começar a empreender. O primo dele tem um pouco mais de dinheiro, o primo dele abriu esse negócio. Tipo, cara, eu quero começar no e-commerce, só que eu não tenho tempo. Quer começar pra mim? Quer? Eu invisto dinheiro, você entra como sócio, um sócio mais operário, né? Que é um sócio que faz as coisas, vai lá nas caixas, tal, imprime nota, tal. É o que mais faz e o outro mais coloca dinheiro. Os dois são importantes, né? Eu coloquei os dois assim. Mas os dois são bem importantes pro negócio conseguir continuar, né? Um coloca o dinheiro, o outro coloca trabalho. E aí genuinamente eu me interessei por isso, porque eu sou uma pessoa que faço um pouquinho a mais na minha vida. Isso sempre deu muito certo. Eu comecei na internet editando vídeo. E eu fazia mais. Eu editava o vídeo do cara, eu perguntava, eu queria saber, eu pesquisava, eu aprendia mais, eu queria fazer mais um vídeo. O cara falava, pô, eu não tenho dinheiro pra te pagar. Eu falo, vou fazer mais um vídeo pra você, porque eu quero aprender, porque eu tava numa fase de aprendizado. É óbvio que são fases. Hoje em dia, eu já sei editar vídeo e já ganho uma grana. Quer dizer que eu preciso sair editando vídeo de graça pra todo mundo, ser um otário? Não, eu não tô falando pra você ser um otário, ser um escravo, ser um trouxa. Eu não tô falando isso, que fique bem claro. Estou dizendo que quando você se propõe fazer algo, faça esse algo e sempre dê um a mais. No começo da minha carreira de edição de vídeo, design, as pessoas no começo elas nem me pagavam e eu falava, mano, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque eu tava aprendendo a editar. Hoje eu edito, eu consigo editar muito bem. Esse canal aqui não tem edição, tá? Só a thumbnail, talvez é um pouquinho mais bonita que eu faço. Mas depende do vídeo também, depende da minha preguiça. Mas é porque eu tenho outras coisas pra fazer. Mas entende? Eu sempre me esforcei pra fazer esse pouquinho a mais. Então a pessoa fala, mano, eu não tenho dinheiro pra te pagar. Mas eu não ligava, eu queria aprender a editar. E se eu editasse pra aquele cara, eu sabia que talvez ele, sentisse a necessidade de falar, cara, esse menino aqui é muito bom. Vale muito mais a pena eu pagar pra ele do que falar pra ele ir embora. Isso aconteceu várias vezes. Várias vezes. Eu fui, conversei com o cara diversas vezes, fiz vários vídeos pro cara, o cara falou, não tem dinheiro pra te pagar, tal. Mano, tranquilo, eu tô aprendendo, vambora. E dava o meu máximo. Não é um negócio tipo assim, eu pegava o vídeo, o cara não tinha dinheiro pra me pagar, não tem dinheiro, eu vou fazer de qualquer jeito. Não, eu genuinamente dava o meu máximo, porque eu sabia que eu tava evoluindo nesse processo. Quando você dá o seu máximo, você evolui. Eu vou lá ajudar o meu amigo, só na parte de vídeo, não. Mano, eu ajudo ele a embalar a caixa, a passar a fita. A gente faz todo o trabalho de um e-commerce a gente faz. A parte de faturar nota, tudo certinho, tal, pegar a caixa, levar,
Pô, é isso, a gente faz tudo isso, colar o papelzinho lá pra bipar depois. Todo o esquema de e-commerce a gente faz. Eu precisaria fazer isso, irmão? Claro que não, eu trabalho em casa, um trabalho totalmente confortável, pra te falar a verdade. Aqui no meu trabalho eu posso acordar meio-dia, fazer meu trabalho ali das 1 da tarde até umas 5 da tarde, e o resto do dia eu posso ficar vendo série. Se eu quisesse, eu ia ganhar o mesmo salário, né? Eu ia ganhar o mesmo tanto, se eu quisesse fazer isso, mas eu não gosto de ser acomodado, e eu aconselho muito que você não seja um acomodado. Não fique na sua zona de conforto. E deixando bem claro, né, como eu já disse, não é pra você ser um otário, não é pra você fazer, porra, tudo pras outras pessoas. É claro que você vai fazer as coisas pensando no benefício próprio. O ser humano é assim, tá? Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Todo mundo é interesseiro. E não quer dizer que você é interesseiro por dinheiro. Quando você se interessa por uma menina, quer se relacionar com ela, você se interessou em algo nela. Você se interessou na personalidade, você se interessou no dinheiro, você se interessou na beleza, você se interessou no cheiro, sei lá, alguma coisa te causou interesse naquela pessoa. E vice-versa. As relações humanas funcionam dessa forma. Só que qual é o interesse, né? Qual é o seu interesse? Então, o meu interesse em começar a ajudar meu amigo foi em aprender uma coisa nova. Então, tipo assim, pô, é óbvio que eu tava pensando nele, eu vou ajudar ele, mas é óbvio que se isso não fosse trazer nenhum benefício pra mim, a gente não faz. O ser humano é assim, tá? O ser humano é assim, até no ato de caridade. Quando tu vai lá e doa algo pra alguma instituição, dá um dinheiro pra um mendigo, alguma coisa, você se sente bem com isso. Então, a doação, a caridade, ela também é um ato egoísta, de certa forma, porque você está fazendo aquilo por um interesse seu. Você vai se sentir bem. Você se sente meio que, pô, eu estou fazendo bem. Entende? Isso te conforta. Isso não é ruim, tá, cara? Tira isso que ser interesseiro é algo ruim. Todo mundo é interesseiro. A sua namorada é interesseira, a sua mãe é interesseiro. Todo mundo é interesseiro. O negócio é pra quê? Isso é comum nas relações humanas. Então, qual que foi o meu primeiro interesse com o meu amigo? Pô, aprender a lidar com e-commerce, ficar mais perto do cara. O cara é muito bom. Eu sempre fui perto dele, ele sempre foi meu amigo, tá deixando claro aqui. Não foi porque ele teve um e-commerce que eu quero ficar perto dele. Não tem nada a ver. Eu sempre fui muito junto com ele, mas antes ele trabalhava CLT, não tinha como a gente se ver de semana. Ele ia pro trabalho dele e eu ficava aqui. Agora ele trabalha na casa dele. Eu também trabalho, consigo levar meu notebook pros outros lados pra fazer alguns trampos meus e ajudar ele lá, entende? Então isso é muito foda. E com isso, o que vai acontecer? Ele vai viajar e ele vai precisar de alguém pra cuidar do negócio dele. E quem ele vai chamar? O cara que se interessou genuinamente por ajudar ele sem pensar no dinheiro naquele momento. É claro, ele me paga uma diariazinha pra ir lá ajudar ele e tal, quando o trampo é muito grande. Tudo certo, tá? Nada de exploração, nada disso, pô, eu faço isso porque eu quero. E ele me dá uma ajudinha de custo sim. Mas, cara, em nenhum momento eu cobrei isso dele. Ele faz isso porque ele acha justo, ele tem um dinheiro lá com o e-commerce, é um trabalho, então basicamente estou prestando um serviço e ele me dá uma ajuda de custo, mano, tranquilaço. E aí, quando ele precisar de alguém pra trabalhar e realmente pagar bem pra aquela pessoa, quem que ele vai pensar? Em mim. Se eu perder esse emprego que eu tô hoje aqui, confortável, aonde eu vou buscar emprego? Lá, entende? Porque eu já tenho um trampo lá, eu já sei o que fazer, eu já vou agregar pra ele. Entendeu? Então, quando você adquire várias habilidades, quando você dá o seu máximo e mais um pouquinho pra cada coisa que você faz, você é um cara bom. Eu já trabalhei também pra um estúdio de gravação, onde lá eu trabalhava lá com 14, 15 anos na pandemia, a gente cobria aquelas lives sertanejas, né? Não sei se você que tá assistindo esse vídeo lembra, mas na pandemia tinha aquelas lives sertanejas, o cantor sertanejo fazia live, isso bombava muito, e o estúdio fazia o audiovisual, né? A parte do som da live e a parte da gravação. Então eu era responsável pela mesa de corte, eu tinha uns 14 anos, eu já trabalhava com isso. E pô, eu já me esforçava muito lá, ajudava a montar, desmontar, fazia a parte de áudio. Na hora da live, era 5 horas de live na mesa de corte lá, cortando. 5 horas, 3 horas de live. Puxa, tinha live até de 6, 7, 8 horas lá que a gente fazia. Era um negócio absurdo. As pessoas faziam 8 horas de live sertanejo e muita gente assistia. E eu ficava lá na mesa de corte, cortando, né? Se você não sabe, mesa de corte é basicamente o corte, né? Você vai passando de câmera em câmera. Tem 3 câmeras, vamos supor que tem 3 câmeras me filmando aqui. Eu era o cara que ficava no computador, botava nessa câmera, botava nessa. Aí tinha a câmera móvel, né? Com o celular, que o cara entrava lá com o celular com gimbal. Tipo um negocinho desse aqui, ó, vamos supor. Entrava lá com o celular assim, ia filmando e tal, e aí eu cortava pra ele. E tipo, esse cara aqui, quando ele entrava no meio das câmeras, eu tinha que cortar pra ele. Porque se eu deixasse em outra câmera, ia aparecer ele com as costas assim, filmando, entendeu? Então, tipo, é um trabalho de atenção. Então você tem que ficar tendo atenção a todo momento. Então, lá nesse trabalho, eu já me dedicava o máximo. Então, se o meu amigo não puder me contratar e eu perder esse emprego aqui,
eu já tenho um trabalho lá. É claro que não fazendo as lives sertanejas, que é uma coisa que não acontece mais hoje em dia, mas é um local que eu sei que se eu for lá, eles sabem que eu sou competente, que eu sou um bom funcionário, que eu vou cumprir as minhas metas e vou fazer um a mais lá, entende? Se você for assim, você nunca vai ficar sem emprego e você nunca vai ter uma coisa que é horrível, que é o medo de ficar sem emprego, sabe? Aquela angústia, tipo assim, pô, se eu perder esse emprego aqui, velho, fudeu. E aí você vira um otário, porque você faz de tudo pra aquela pessoa, mesmo você não querendo fazer. Tipo assim, pô, eu sei que isso daqui não tá me agregando em nada, esse emprego não me agrega em nada, ele só me paga salário, as pessoas aqui são chatas, eu me sinto mal nesse trabalho, mas eu tenho que continuar aqui, porque ele me paga salário, e eu preciso de salário pra sobreviver. Entende? Você não fica preso nisso, porque você é um cara desenvolto, você é um cara que consegue fazer várias coisas. Então, pô, quando tu dá seu máximo e mais um pouquinho, você vai ser bom em tudo. Eu, quando fiz o exército, fui o 02 do exército. Eu só não fui o 01 porque também tinha um cara lá que era extremamente extraordinário. O cara, acho que ele nasceu pra isso, nasceu pra ser do exército. Mas, cara, porra, olha pra mim. Eu tenho cara de ser do exército, entende? Quando eu fui no meu período obrigatório, eu não queria ir, mas quando eu entrei lá, eu dei o meu máximo. Eu dei o meu máximo mais um pouco, eu fui o 02 do exército, tinha 50 atiradores lá, né? 50 soldados, pra você que é mais leigo. 50 soldados lá, meu amigo. E eu fui o segundo melhor, a segunda maior pontuação, né? FO positivo, que é uma pontuação. Pensa que é pontos, como se fosse pontos de jogo de futebol, tabela de futebol. Eu fui a segunda, eu fiquei em segundo colocado, entende? Participei de todas as coisas, eu filmava lá dentro do TG, né, do tiro de guerra, que é o exército lá. Eu filmava lá dentro, eu fazia os designs do Instagram, entende? Então eu fazia o a mais lá dentro, mesmo não querendo, mesmo que eu não queria estar lá, mas depois que eu tava, cara, abraça, irmão. Teve a missão, abraça, entende? E você consegue levar as coisas muito mais leve, assim. Então, pô, se eu precisar arrumar um trabalho e alguém for perguntar lá pro sargento do tiro de guerra quem que sou eu tenho certeza que ele vai falar muito bem. Porque eu sempre fui um ótimo soldado lá, eu sempre fui um ótimo atirador. Inclusive eu passei a cabo, né? Hoje na minha reservista sai cabo, né? Que é uma patente a mais do que soldado. Entende? Eu também, desde pequeno, eu sou faixa preta de taekwondo, então eu sempre tive disciplina, eu sempre dei um a mais. Eu com 15 anos já era faixa preta de taekwondo, porque eu comecei com 6 anos e ano a ano eu já ia subindo de faixa, eu já queria aprender antes das outras pessoas. Entende? Esse interesse genuíno pelas coisas te salva e te ajuda de várias coisas. Se você tem esse interesse genuíno, eu acho muito difícil que as coisas deem errado na sua vida. É claro que as coisas podem dar errado na minha vida, mas eu não tenho medo disso. Eu não fico pensando nisso, porque eu sei que eu vou me virar. Eu vou fazer dar certo, entende? Porque eu tenho várias habilidades e eu tenho a melhor habilidade que é querência. Que é aquela vontade de fazer a coisa, que é aquela vontade de ser o melhor, que é aquela vontade de ganhar, que é aquela vontade de, pô, se deu errado aqui, vamos pra lá. E é isso, irmão. Bola pra frente. É claro que eu fico triste, eu não sou um cara perfeito. Eu fico com medo, eu tenho medo, pô. Eu tenho medo que minhas coisas não dê certo, eu tenho medo de não conseguir ganhar dinheiro, eu tenho medo de, pô, ter que pedir dinheiro emprestado pros outros porque eu não consegui passar um mês. Eu tenho medo igual você de tudo, né? De certa forma, eu sou pobre, de certa forma, né? Porque eu tenho uma estabilidade, eu tenho tudo isso aqui porque eu moro com meu pai. Mas se meu pai fala assim, moleque, tu vai pra rua, não quero mais que tu mora aqui, vai se virar. Pô, eu ia viver numa casinha normal, eu tenho um trampo diferente tal, ia conseguir fazer outros trampos tal, não sei o que, ia ter que acelerar. Mas eu ia viver uma vidinha normal, uma vidinha com uma casinha alugadinha aqui no meu interior, né? Eu moro no interior, então eu ia viver numa casinha alugada, ia comer o que o dinheiro comprasse. Ia ter mistura ali, mas nada demais, não ia poder ficar saindo. Então, tipo assim, eu ia sobreviver e não ia conseguir guardar dinheiro. Então eu teria que trabalhar muito mais pra isso, entende? Então, pô, eu entendo você tá aí cansado do seu CLT, tá cansado do seu trabalho. Pô, estuda, aprende outra coisa. Pensa um pouco mais antes de ficar só... É foda falar isso, mas pensa um pouco mais antes de ficar só agindo. Isso é muito estranho, porque geralmente as pessoas pensam muito mais do que agem. Mas no seu caso, pensa, para e pensa. Pô, é esse trabalho que eu quero pro resto da minha vida? O que eu tô fazendo de diferente pra mudar? Tu tá fazendo uma faculdade? Pô, beleza. Tá fazendo uma faculdade, beleza. Tá tentando mudar. Tu sabe que daqui a um tempo... Você vai... Mas essa faculdade... Como é que é o mercado dela? Você tá estudando a mais? Você tá sendo um profissional diferenciado? Ou você é o pior aluno da sua sala? Você não vai na aula? Daí não adianta, entendeu? Tu tá fazendo um curso, pô, da hora, tá evoluindo. Agora, você tá aí, pô, dormindo, acordando, trabalhando, dormindo, acordando, trabalhando? Você tá fazendo isso porque você gosta do seu trabalho? Porque você quer evoluir dentro do seu trabalho? Tudo bem. Agora, você tá fazendo isso porque você precisa do dinheiro? É entendível, irmão. É entendível, você tem que fazer isso mesmo. Mas, para um pouco e pensa, mano. Tira um tempo pra pensar. Eu sei que é muito difícil, você chega muito cansado, você tá estressado da vida. Mas para um pouco e pensa, pô.
olha pro lado, pensa o que você quer da sua vida e batalha por aquilo. Se você não quer ter um chefe chato na tua orelha, pesquise modos de ganhar dinheiro com a internet, ganhar dinheiro com empreendedorismo, ganhar dinheiro em casa. Pesquise modos de fazer isso como, quais profissões, o que eu tenho que estudar e vai estudar, vai fazer, vai botar a mão na massa nisso. Joga suas energias pra isso, entendeu? Porque, irmão, a vida é uma só. Se você não fizer o que você gosta, se você não batalhar pra ter a vida que você almeja, né? Essa é a palavra certa. Se você não batalhar pra ter aquela vida que você almeja, você nunca vai ter ela, irmão. Ninguém vai te dar nada nessa vida, tá? Inclusive se você é homem. Se você é homem é pior ainda. Porque a gente tem que ser sincero aqui. Uma mulher, se ela for bonita, ela consegue arrumar um homem tal com dinheiro ou alguma coisa do tipo. Mas que mulher bonita que é um homem quebrado? Que mulher bonita que é um homem que trabalha ali jogado, não pensa nada da vida, não estuda, não pensa em melhorar. Que mulher que é isso? Entende? Então pro homem é mais sofrido nessa questão. Você tem que trabalhar mais, tem que se esforçar mais. A sociedade meio que odeia os homens, né? É foda falar isso, tô parecendo um otário aqui, Red Pill. Mas não é isso que eu tô falando, tá? Mas, de certa forma, o homem, ele é muito cobrado. Irmão, você tem que ser rico, você tem que não sei o que, tal. E, tipo, toda a internet, o nosso redor é isso. E tem que tomar cuidado com isso, tá? Porque não é exatamente assim, calma. Você não precisa ficar rico amanhã, você não tem que ter Mercedes, calma, tá? Calma, o mundo não é assim. Mas, a realidade é que, pra maioria dos homens, é isso que acontece. O cara fica bitolado, ele acha que ele tem que ficar rico, ele acha que ele tem que dar o melhor... E todo momento, e isso com 20 anos, o cara acha que ele já tem que mudar a realidade da vida dele. Isso é totalmente difícil, diferente, e é muito 0,002% da população consegue fazer isso. Ainda mais no Brasil, né? Então é isso que eu queria passar pra você, pô. Sempre façam a mais. Eu falei bastante aqui nesse vídeo porque esse é um assunto que se fosse um vídeo que eu quisesse que viralizasse, ia ser esse. Porque esse vídeo serve pra qualquer pessoa. E eu falei, o fundo do meu peito eu falei esse vídeo. Esse vídeo foi gravado do fundo do meu peito aqui, com essa ring light na minha cara, com a luz que acabou a bateria aqui atrás, com essa camisa do Brasil. Se tivesse um vídeo que eu quisesse que pegasse 1 milhão, 2 milhões de views, é esse vídeo. Porque esse vídeo tá incrível. Se você gostou, deixa o like, se inscreve, faça as coisas com o coração, irmão. Vai lá e mete a cara. Se você quer fazer aquilo, então faça. Então faça com vontade mesmo, dê o seu máximo. Vai ser difícil, tem dia que você não vai dar o seu máximo porque tu vai tá cansado, tá com preguiça. É isso, normal. Brasil, vamos pro próximo dia. É isso, tenta dar seu máximo dentro daquele dia. Pô, tô triste, sei lá, meu familiar morreu, alguém faleceu, alguma coisa, eu tô muito triste, tô mal, tô doente, não sei o que. Dá o seu máximo naquele dia, no próximo dia quando tiver melhor, dá mais ainda. Lá ele, né? É foda falar assim. Mas é isso, cara. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal e sempre dê o seu melhor. Isso vai ser bom pra sua vida. Seja egoísta, né? Igual eu falei que a gente é interesseiro, seja interesseiro. Dê o seu melhor pra aquilo, porque aquilo lá vai retribuir pra você, vai respingar em você. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Deixa o like, se inscreve, é nóis.